dia, bom dia, bom dia! Eu sou Lia Varenga e nós vamos dar continuação no nosso tapa-fralda do tigre. Então vamos lá, gente, vou usar o mesmo amarelo da nossa touca, tá bom? Gente, você pode usar o tom que você achar mais bonito. Se quiser fazer laranja também, eu já fiz laranja, mas eu gosto mais de fazer esse amarelo. Esse amarelo é um amarelo gema. Então escolhe uma cor bem bonita e vamos lá. Então tá. Então nós vamos dar início na nossa correntinha. Então eu vou fazer aqui 75 correntinhas. Então, fiz aqui o meu, agora nós vamos trabalhar em ponto alto, somente ponto alto. Fica assim, bem bonito. Gente, então eu vou fazer aqui, vou terminar essa carreira e vou fazer mais 3. Nós vamos fazer um tapa-fralda maior, porque é para um bebê de 3 meses. Isso, 3 meses. Então, eu vou fazer aqui 75 pontos, depois eu volto e vou fazer com mais 3 carreiras. Então, no total vão ser 4 carreiras, somente ponto alto sobre ponto alto, tá bom? Gente, também, em relação ao tamanho, você pode estar aumentando, mas lembrando que esse tamanho que eu tô fazendo, 75 pontos, é o tamanho que eu cheguei por conta do meu ponto, tá? Então, você precisa testar, saber, né, com 70 pontos, quantos centímetros vão dar para você. Se você precisar aumentar, você sabe que você tem que aumentar, tá bom? Então, não quer dizer que eu tô fazendo 75, que para você também vai dar os 75. Primeiro, a gente não sabe qual lã você tá trabalhando, tá? Porque se ela for uma lã mais fina, provavelmente você vai ter que fazer mais pontos, tá bom? Então, é só uma observação aí. Então, eu vou fazer aqui, vou finalizar essa carreira e vou fazer mais 3. Então, no total, vão ser 4 carreiras com ponto alto. E logo eu volto. Então, gente, ó, finalizei aqui com 4 carreiras. Tá? Então, já deixei posicionado assim. Como a gente trabalha em carreira vai e volta, então fica uma do lado direito, uma do avesso, direito do lado avesso. Então aqui, essa foi minha última carreira do lado avesso, então a gente vai fazer do lado direito. Então eu vou pegar daqui pra lá, tá? Então aqui eu vou contar 20 pontos. Que é exatamente essa medida aqui, ó, tá? Então aqui, ó, no 21º, coloco a minha agulha, eu puxo o fio, faço 1, 2, 3 correntes. Então, aqui eu já vou fazer uma diminuição. Então, eu faço a metade de um ponto alto, faço outra metade do ponto alto. Fico com 3 fios na agulha e finalizo direto. Então, agora a gente vai trabalhar somente ponto alto. Gente, eu não conto, tá? Eu não conto aqui. O que eu faço? Eu deixo os mesmos 20 pontos que eu deixei de um lado, eu tenho que deixar do outro. Então, na verdade, eu vou deixar 22, porque aí eu já vou fazer a diminuição, tá? Vocês entenderam?
22 passou aqui, ó. Agora faltou um. Então, ó, aqui eu tenho meus 22, então eu vou fazer uma diminuição, que eu vou usar esses 2 pontos. Então, vai sobrar 20 lá naquela aba, nessa aba também. Então, ficou 20 aqui e 20 aqui. Então, agora a gente vai trabalhar dessa mesma forma, fazendo uma diminuição em cada lado. Então, fiz 3 pontos, né? 3 correntes, vou virar. Vou trabalhar uma diminuição. Agora, eu vou trabalhar somente em ponto alto. Gente, eu tinha falado que um novelo de 100 gramas, eu acho que daria para fazer a fantasia, mas não vai dar, tá? Então, vamos reservar aí umas 140 gramas, 120 mais ou menos. Porque tem um rabo desse também que vai gastar um pouco mais de fio. E é ruim a gente trabalhar com fio contado, né? Também a gente tem que levar em consideração o ponto, né? Porque cada ponto também gasta uma quantidade diferente de fio. Então, no meu ponto, não vai dar para fazer essa fantasia de 3 meses com 100 gramas. E presta atenção, hein? A gente tá chegando aqui. Então, eu tô finalizando aqui a nossa segunda carreira. Gente, ó. Então, aqui, ó, eu tenho 3 pontos para finalizar. Então, eu já vou fazer a minha diminuição nesses 2 últimos aqui, ó. Tá vendo? Ele vai fazer tipo um triângulo, assim, ó. Tá? Então, eu vou fazer o meu aqui, vou trabalhar todas as carreiras dessa mesma forma. Toda vez que chegar no final, eu já vou deixar esse 1 e já vou fazer a diminuição nesses 2 últimos aqui, tá? Então, eu vou fazendo o meu aqui, eu vou finalizar até quando eu completar 18 pontos. Quando sobrar 18 pontos nessa última carreira, aí eu volto para mostrar para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Gente, então, ó, finalizei aqui. O meu deu 7 carreiras com diminuição, trabalhando daquela forma que eu expliquei. Agora, a gente vai trabalhar somente ponto alto sobre ponto alto, tá? Então, agora eu vou fazer essa carreirinha aqui, ó, sem diminuição. E mais 5 carreiras, tá bom? Somente no ponto alto. Então, eu vou fazer o meu aqui e aí eu volto para mostrar para vocês como que ficou. Vou fazer essa e mais 5, no total 6 carreiras. Gente, finalizei aqui então as minhas carreiras, ficou desse tamanho o nosso tapa-fralda. Então, agora eu vou fazer 2 correntes e a gente vai trabalhar aqui, ó, na lateral, a gente vai trabalhar em ponto baixo, ó. Vocês sabem que eu não gosto de pegar aqui para não ficar esse buraco, né? Então, eu vou fazer assim. Eu vou dar a volta, vou fazer esse processo em toda a volta, até chegar aqui. E aí, a gente pode arrematar, tá bom? Aí, eu vou fazer o meu e aí a gente volta para mostrar para vocês como que eu vou fazer o rabo, tá bom? Gente, uma dica também, bem rapidinho. Por exemplo, se você fez um tapa-fralda e você viu que ele ficou menor, tem como você salvar ele. Ao invés de você passar
uma carreira de ponto baixo, igual a gente está fazendo aqui, ó, você pode fazer uma carreirinha de meio ponto alto, ele já vai ficar um pouquinho maior, ou até mesmo uma carreira de ponto alto, porque aí ele vai ficar ainda maior, tá? Então, a gente pode fazer no ponto baixo, no meio ponto alto ou no ponto alto, tá bom? Aí, se você achou que ficou muito pequeno, você pode fazer diretamente já no ponto alto. Então, eu vou fazer aqui e eu volto para mostrar para vocês como que ficou. Gente, então ficou assim, ó, finalizei. Já arrematei, tá tudo bem bonito. Tá, agora a gente vai fazer o nosso rabinho do tigre. Então, a gente vai usar a técnica do amigurumi, a gente vai fazer o mesmo processo da orelha, tá? Então, fiz o meu círculo mágico, o anel mágico, não sei como você chama mágico. Fiz 6 pontos. Vou fechar, não fecho muito para ficar mais fácil para a próxima carreira. Na nossa segunda carreira, a gente vai trabalhar um aumento em cada ponto. Então, a nossa segunda carreira, nós vamos finalizar com 12 pontos. Agora eu já posso fechar. Vou usar esse fio como meu marcador. E agora a gente vai fazer um ponto e um aumento. Um ponto e um aumento. Nós vamos finalizar a nossa terceira carreira com 18 pontos. Essa carreira vai ser a nossa última carreira com aumento. Gente, então, terminei aqui a minha terceira carreira com aumento. E agora a gente vai trabalhar somente ponto baixo sobre o ponto baixo. Tá? Então, eu vou fazer aqui umas 20, 22 carreiras. Você pode fazer também o tamanho que você achar necessário. Lembrando que sempre tem que estar proporcional ao tapa-fralda, tá, gente? Então, eu vou fazer o meu agora. Não tem mistério nenhum, só prestar atenção aí. Somente ponto baixo sobre ponto baixo, tá bom? Então, logo eu volto. Gente, então eu fiz aqui, ó, acabou que eu fiz 32 carreiras, tá? Então, esqueci de falar também, a gente vai precisar do nosso enchimento, tá? Então, a gente vai rechear ele. Aí, você pode usar, né, a fibra, ou se você quiser, lembra do nosso leão, que a gente tirou um monte daqueles negócios da juba? Você pode estar reutilizando também. Aí, gente, aqui, ó, eu dou uma entortada nele, uma puxada e, sabe, pra ficar tipo um parênteses. Então, vai ficar assim. Aí eu venho aqui, puxo bem e vou esconder essa ponta aqui dentro. Aí. Então, ficou assim. Então, aí a gente deixa um fio pra gente costurar. Passei na minha agulha de tapeceiro. Vou passar aqui para finalizar. Então, ficou assim. E agora nós vamos costurar. Então, eu sempre dobro no meio, ponta com ponta. Eu gosto de costurar também mais em cima para não atrapalhar, né? Porque aí se a mãe colocar o bebezinho sentadinho, não vai atrapalhar. Então, eu vou costurar ele na nossa terceira carreira. Primeira, segunda, na nossa terceira. E aí, aqui, eu sempre faço assim. Como a gente finalizou aqui com 18 pontos, aqui no total tem 18 pontos, então a gente vai fazer o seguinte,
A gente vai pôr 5 pontos aqui em cima, 4 na lateral, mais 5 e mais 4, que vão dar os 18 pontos, vocês entenderam? Então, eu vou medir aqui. Então, eu achei aqui. Ó, achei aqui, ó, tem 3 pontos aqui. Então, eu preciso de 5. Então, eu vou pegar nesse ponto, ó. Peguei, ó, vou puxar. Aí, também, você pode até deixar ele reto e depois a gente vai entorta ele. Ah, enquanto isso também, gente, deixa a cola quente, né, esquentando, que a gente vai colar também o couro no rabinho, tá? Então, aqui eu vou pegar 5 pontos, como eu havia dito. Olha. 5 pontos. Aí, eu vou descer por 4 pontos do rabinho, viu, gente? A nossa referência é o rabinho. Então, eu já fiz 2, 3... e meu último, 4. Então, ficou assim. Então, agora eu venho e vou fazer mais 5 pontos aqui. Eu sempre faço essa divisão, eu acho que fica mais fácil. Então, aqui também eu vou fazer meus 5. Meu último ponto. E agora eu vou fazer esses 4 pontos aqui. Pronto. Então, eu finalizei. Agora, a gente vai fazer só pra esconder mesmo esse fio. Passo pra lá. Ó, pode fazer assim também, ó. E aí, eu vou jogar aqui dentro. Da agora, eu vou dar uma... Ó, eu estico e vou dobrando. Vou fazer tipo uma letra C, assim. Ó, pra ficar mais assim, ó. Tipo uma banana. Aí, ficou assim, certo? Então, agora a gente vai pegar o nosso retalho. Nós vamos cortar também, só que agora a gente vai cortar menor, tá, gente? Vários tamanhos, bem aleatório mesmo. Então, eu tenho uma quantidade aqui. E agora nós vamos colar. Então, eu sempre deixo a parte que vai ficar mais aparente. E aí, a gente vai fazer dessa forma. Vou pôr um aqui. Tô colocando os grandes primeiro, vou colocar os grandes. Tá vendo? Aqui ficou meio... Vou endireitar ele aqui. Deixa um espaço.
Ó, o meu deu 5, somente 5. Então, eu vou vir da mesma forma que a gente colou lá na touquinha. Eu faço assim, ó. Então, colei essa primeira parte, agora eu venho aqui e vou colar aqui. Eu acho mais fácil fazer assim, mas você pode estar fazendo do jeito que você achar melhor. Só tem que prestar atenção na hora de colar para não colocar muita cola. Então, tem que tirar as teias de aranha, tudo. Isso a gente não acabou ainda. Então, agora aqui a gente vai... Ó, ficou assim. Agora, esses espaços que estão vazios, a gente vai completar com essa outra aqui, ó. Olha que bonito. Gente, fala se não merece um like. Olha. Olha que bonito. Então, agora a gente vai trabalhar desse mesmo jeito. E vai ficar assim. Então, agora eu vou colar o meu. Vai ficar exatamente assim. Um preenchendo o outro, tá? Você já deu seu like? Não? Então, por favor. Muito obrigada. Agora a gente já pode prosseguir. Então, a gente vai colar aqui novamente. Só aqui o pezinho, ó. Eu acho mais fácil assim, mas pode fazer do jeito que você achar necessário e do jeito que você achar mais fácil. Gente, então eu finalizei, ó, que bonito. Então agora tem que tirar todos esses trem daqui, ó. Ó, já aproveita, ó, vê se tem algum lugarzinho que não foi. Gente, então ficou assim. Olha que bonito. E agora a gente vai pôr botão. Gente, eu sei que o botão tá caro. Mas aí você pode pôr 4. Ou se você quiser colocar só 2 também, você pode pôr. Eu vou pôr 4. Escolhi esses botões grandes e preto para combinar com os remendinhos do rabo. Gente, pode colar desse lado, se você pôr assim, daí vai ficar, essa parte vai ficar em cima. Ou você pode pôr o botão aqui e essa aba vem em cima, tá? Então, é a gosto do freguês. Então, vamos lá.
Gente, eu só dou uma passada. Aí eu vou dar um nozinho. Pra ficar bem bonito e firme, né? Aí eu venho aqui, ó, com a agulha. Vou passar por cima do nozinho que a gente fez. Então, ficou assim. Eu vou cortar só esse fio, ó, o que tá sobrando. E eu vou vir aqui com esse fio, tipo, embutido. Ó. Tadã! Deve ficar assim. Aí eu já vou costurar. Aqui a única coisa, eu sempre respeito esse limite, sabe? Da carreira de ponto baixo que a gente fez. Então aquilo ali é um limite, então eu nunca ultrapasso. Sempre deixo assim. Então, puxei bastante. Agora aqui não tem como dar o nosso nó, né? Porque nós não temos ponta, então eu faço assim. Ó, passo aqui por dentro, ó. Aí eu dou umas... Então ficou assim. Agora eu venho e vou fazer... Sempre uso também a cruzinha. Sempre centralizo ela aqui pra ficar bonitinho. Finalizado o nosso tapa-fralda. Aí aqui a mãe tem a opção de fazer esse movimento, né, para ver qual tamanho ela acha melhor aqui na cinturinha do bebê. Então ficou assim. Se você quiser pôr só 2, tá tudo certo. Mas é porque quando a criança veste, fica sobrando, né? Então acho que assim fica melhor. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê seu like. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu prometo que eu vou responder. E não se esqueça, você é especial, você é uma peça rara. Até amanhã!